Ó Deus vive, santo, poderoso de Israel. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, combatendo o bom combate, escolhendo a maneira certa de lutar. Até mesmo porque, Senhor, entendemos que subir a montanha errada pode custar tempo, vida, pode custar oportunidade. Subir a montanha errada, meu Deus, pode nos levar a perder tudo aquilo pelo qual lutamos. E não queremos, Senhor, manter atitudes, não queremos ser limitados por conta da condição da nossa mente. E não é à toa que o Senhor tem trazido mensagens após mensagens, dizendo: é necessário a mudança na maneira de pensar, é necessário a mudança do comportamento, é necessário a mudança das atitudes, é necessário que a sua forma de pensar seja mudada. Porque muito, Senhor, por conta dessa rigidez, que não se submete, que não para entender, para compreender, como a tua palavra mesmo diz. Procure saber qual é a vontade de Deus, procure saber qual é o plano do Senhor, meu Deus. E muitos, meu Pai, acabam perdendo tempo, vida, perdendo oportunidades, meu Deus, e isso tem que cessar. Nós estamos aqui, Senhor, meu Pai, em jejum já desde o meio-dia, e vamos seguir até a meia-noite, porque sim, isso tem que acabar, meu Deus. Essa mentalidade tem que ser extinguida do nosso meio, meu Deus. O que rouba, o que afeta, o que atrapalha, o que prejudica, tem que ser arrancado do nosso meio, tem que ser tirado do nosso meio, meu Deus. E eu peço, Senhor, traga para esses que estão aqui no templo, para esses que estão na transmissão, essa renovação, e que possamos ver, Senhor, o nosso povo vivendo, o nosso povo desfrutando, o nosso povo, meu Pai, sendo levado para esse alto nível, Senhor, aonde todas as crenças, aonde, Senhor, todas as limitações, elas caem por terra, em o nome do Senhor Jesus, e que o modo operante de cada pessoa venha a ser alterado, venha a ser mudado, meu Deus. Que o Senhor venha trazer consciência, porque sim, a única maneira de mudarmos é tendo consciência, consciência do que somos, consciência de onde estamos, consciência do que acontece conosco, consciência das escolhas que fazemos, em o nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, a sua bênção, a sua unção, que o Senhor dirija essa reunião, e que possamos, meu Pai, sair daqui em um nível ainda mais alto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus, amém. Está ligado às nossas vitórias. Você pega o Espírito, que o Espírito é esse. Então diga comigo: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. Diga: eu governo para a glória do meu Deus, amém. Você crê nisso? Sente-se, por favor. Nós começamos hoje ao meio-dia o nosso jejum, e Deus, nós já falamos muito sobre isso, que Deus, Ele nos dirige, Ele nos leva a orar por coisas, a lidar com coisas que Ele quer lidar, que Ele quer agir, que Ele quer transformar. Então sempre que Deus leva você a orar por algo, você não pode tratar isso como: é uma intuição, é coisa da minha cabeça. Por quê? Porque é exatamente o que Ele quer responder. E quantas vezes Ele já moveu você a orações específicas e você não fez? Quantas vezes Ele já moveu você para lidar com algo no campo de batalha da fé e você não entrou? Ele já moveu você a orar por alguém, a orar por algo, e simplesmente você deixou passar. E tudo isso é resultado do quê? Exatamente do motivo que nos levou hoje a fazer esse jejum, que é essa rigidez na mente de alguns. E é exatamente essa rigidez que tem tornado muitos inférteis, improdutivos. Porque quando nós falamos da esterilidade, às vezes nós levamos apenas para o físico, a incapacidade de gerar.
talvez um resultado, até mesmo uma criança, ou de gerar um resultado, de gerar algo produtivo, de gerar algo que vai funcionar. Mas quando nós podemos aprofundar mais a esse respeito, nós chegamos à conclusão que a esterilidade, ela também pode estar impedindo pessoas não só de gerar fisicamente um resultado, mas quantos que são estéreis e não conseguem gerar, por exemplo, a mudança que precisa? Por mais que ele ouve a palavra, por mais que as direções vêm, por mais que a palavra está falando, ele não consegue gerar a mudança proveniente dessa palavra. Então, ele não consegue gerar um resultado diferente. Ele não consegue gerar um modo operante diferente. Então, ele está lá, sempre cometendo o mesmo erro. Sempre cometendo a mesma falha, sempre caindo na mesma coisa. Porque ele é incapaz de gerar uma ação nova. Ele é incapaz de gerar uma reação nova. Então, o que ele faz? Reage da mesma maneira todas as vezes. É uma esterilidade. Ele é incapaz de produzir um comportamento novo. Então, toda vez que ele é pressionado, o que sai? A mesma coisa que sempre saiu. E isso não importa quantos anos está na igreja. Isso não importa por quantos anos está buscando, quantos anos está orando. Era o que eu falava ontem. Muitos têm uma esterilidade que impede elas, como Neemias mesmo disse, no Neemias 6, versículo 3, de agir dessa maneira, por exemplo, de gerar uma reação assim, de gerar um comportamento assim. Eu estou executando um grande projeto, por isso lhes enviei mensageiros com essa resposta. Diga comigo, estou executando um grande projeto e eu não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? O que muitos hoje são incapazes de produzir? Essa continuidade, essa estabilidade. Eles nunca completam aquilo que eles começaram. É o que o bispo Murilo disse na abertura. Cada um viva de acordo com o que já alcançou. Mas na vida de alguns, a esterilidade está exatamente nesse ponto. Ela recebe algo, uma semente é colocada dentro dela. Como nós vemos, vamos ser lúdicos aqui. Quando nós temos, por exemplo, uma mulher estéril, não importa a semente é colocada dentro dela. Mas essa semente, ela não consegue atingir o ponto que ela precisa atingir para que uma vida seja criada ali. E o que acontece com muitos dentro da igreja? E é exatamente o que nós precisamos combater e arrancar do nosso meio com esse jejum. É a mesma condição, a semente que a palavra de Deus entra, como a parábola do semeador. O semeador saiu para semear. Ele saiu para lançar a semente. Ele jogou a semente, mas a condição do solo não permitiu que a semente atingisse o resultado que ela precisaria atingir. Que ela alcançasse o resultado. Então, por mais que ela está recebendo a palavra, por mais que ela começou, quantos que de verdade começaram já? E não é de agora não. Começaram já uma mudança nas atitudes. Começaram uma mudança no comportamento. Começaram uma mudança na maneira de lidar com o dinheiro. Começaram uma mudança na maneira de lidar nos relacionamentos. Começaram agora a agir diferente, a ser um homem diferente, uma mulher diferente. E aí ele recebeu pela palavra a condição de ser alguém melhor, para produzir um resultado melhor. Mas aí o que acontece? Ele não consegue viver de acordo com aquilo que ele já alcançou. Quantos que já alcançaram a maturidade, já têm o suficiente para serem emocionalmente maduros, mas ainda estão lá, dependendo de uma carência? Ele não consegue viver de acordo com o que ele já alcançou. Ele já alcançou essa maturidade,
mas ele não consegue viver de acordo com ela. Aí o que ele faz? O que ela faz? O que a pessoa faz? Ela volta de novo às imaturidades, às infantilidades dela na vida e, consequentemente, mesmo tendo recebido condições para ser um marido melhor, uma esposa melhor, uma pessoa melhor, ela não gera isso, ela permanece na mesma condição. Ela não completa, ela não dá a mensagem que o Neemias deu. Porque é isso, quantos que durante o propósito agiram exatamente assim? Eu estou executando uma grande obra e eu não posso parar. Mas aí quando o propósito acabou, o discurso mudou. Quando o propósito terminou, o discurso mudou. Então, porque eu não parei lá, então agora, não, eu já fiz a minha parte. Espera aí. A Bíblia diz, diga comigo, que a perseverança, ela tem que ter ação completa. Não é uma parte, não é uma fração, é ação completa. O Neemias, ele reconstruiu as muralhas, reconstruiu. Ele volta para Suzã, e ele volta para Jerusalém, e ele fica por 12 anos. Por quê? Porque dentro desses 12 anos, tinha coisas ali que ainda precisavam ser estabelecidas. Porque eu alcancei a restauração, eu alcancei a mudança, mas agora eu preciso viver de acordo com o que eu já alcancei essa mudança, então agora eu tenho que agir como alguém que alcançou essa mudança. E aí você vai vendo ele fazendo um limpa. Há um momento que ele arranca pelos cabelos o Tobias e joga ele, porque ele estava lá com as malas dentro do templo, ele tinha um quarto dentro do templo do Senhor, porque não era só restaurar, agora eu tenho que viver de acordo. Então, essa obra, diga comigo, essa obra que eu comecei é digna de ser concluída. Então eu não paro, por isso, não desistam, diga comigo, não desistam facilmente. Diga essa, perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver, diga comigo, plenamente o caráter de vocês. Porque enquanto eu não sou capaz de produzir, de gerar aqui, nessa vida, um caráter aprovado, que é o que diz em Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isso, diga comigo, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, certo? Mas adianta só ser perseverante? Adianta só ter produzido perseverança em você? Aí agora é que você viu que a perseverança foi estabelecida, você passa a viver de acordo com o que você já alcançou. Então agora você alcançou a perseverança, não alcançou? Então agora você não abre mão dela. Você continua executando ela em tudo, em cada mudança, em cada comportamento, em cada mentalidade, em cada ação. Você não deixa a sua mente te convencer que já deu. Você não deixa a sua cabeça rígida colocar para você que você não precisa mais, que você já atingiu. Por quê? Porque não para só com o desenvolvimento da perseverança. Diga comigo, a perseverança produz experiência. Então a perseverança produz agora a experiência. Então você precisa agora viver de acordo com o que você já alcançou. Bom, eu consegui perseverar nesses 52 dias, mas eu não vivi nada, eu não atingi nada, eu não tive o resultado que eu gostaria. Perfeito, agora você vive de acordo com essa perseverança, porque é essa perseverança praticada que vai começar a gerar experiências. Experiências no quê? Em resultados que antes você não tinha, agora passa a ter. Em condições que antes você não tinha e agora passa a ter. Porque é a perseverança que vai gerar a experiência. E aí diga comigo, a experiência produz esperança.
Aí ele continua: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, eu preciso parar, pega depois na mensagem essa parte aqui. E eu preciso parar e analisar por quê? Porque talvez pela mentalidade que eu ainda tenho, a rigidez que eu ainda tenho e que eu nunca peguei para tratar, eu nunca preguei para poder arruinar com aquele sistema de crenças, com aqueles sofismas. E o que são sofismas? São fortalezas mentais, são mentiras que sabem argumentar para mim mesmo. E aí, quantos que não passam uma vida inteira acreditando numa mentira e, consequentemente, sendo roubados por causa dela? Porque olha isso aqui, ó. Mas ainda, há muito mais. Continuamos a expressar o nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas. Porque sabemos, diga comigo, que os problemas podem desenvolver em nós paciência. Eles podem, porque infelizmente, algumas situações difíceis geram em pessoas desistência. Os problemas podem gerar e desenvolver em você a paciência para aprender a lidar, para aprender a reagir. Ou seja, tudo o que chega até mim pode sim ser extraído algo bom, mas o que acontece com muitos? Tudo que chega só extrai o pior dela, nunca o melhor. Nunca o melhor, porque os problemas, sabemos, mesmo que estejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência. Diga comigo: e como a paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude, mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer. Diga comigo: desse modo passamos a ter esperança. Desse modo, você passa a ter perseverança, você passa a ter esperança, e agora você começa a produzir o que antes você não conseguiu produzir. O que antes você não conseguiu atingir. Os resultados que antes você não conseguiu ter. Porque senão não adianta, eu estou ouvindo, mas eu nunca produzo o que eu preciso produzir, que é uma reação nova. Quantos que até hoje dentro da igreja não conseguiram produzir uma reação nova? Com essa expectativa, diga comigo, jamais nos sentiremos enganados. A verdade é que nem temos como reunir todas as vasilhas necessárias para encher com tudo que Deus generosamente derrama sobre nossa vida por meio do Espírito Santo. Mas infelizmente muitos acabam não vivendo. Eles nunca olham como digno completar aquilo que eles já começaram. É digno eu completar a mudança do meu caráter. É digno eu completar a mudança das minhas ações, a mudança das minhas atitudes, a mudança do meu comportamento. É digno. Cada um viva de acordo com o que já alcançou. Por que muitos retrocedem? Por que muitos voltam? Por que ao invés de fazer como Paulo, não, eu vou combater o bom combate, eu não vou ficar aí lutando guerra sem recompensas. Hoje mesmo nós estávamos ainda falando e ouvimos isso de alguém. Por que eu vou subir a montanha errada? Escalar a montanha errada vai custar de você tempo, oportunidades e infelizmente para algumas pessoas, escalar a montanha errada custou a vida inteira. Perderam a vida, perderam oportunidades, perderam tudo o que Deus poderia fazer, perderam tudo o que Deus poderia realizar, e isso sentimentalmente, financeiramente, emocionalmente. Quantas que não são as perdas? Por quê? Porque nunca lutaram por aquilo que realmente traria recompensa. O Paulo ele chega e diz, não, eu não combato qualquer luta, eu combato o bom combate, sabe por quê? Porque tem muita guerra que muitos entraram que não valem a pena. Tem muitas coisas que tem muitas pessoas lutando que não trarão para elas nenhuma recompensa, só gasto de energia.
Ah, eu não entendo por que eu não consigo mudar. Não tem como, você não muda sem ter consciência. Eu preciso ter consciência. Eu preciso saber, peraí, porque aquilo existe dentro de mim. E a única forma de eu não cair mais naquele erro é tendo total consciência de que eu sou, de quem eu sou. Vamos lá, vou falar por mim agora. Eu, por muito tempo, eu tive uma inclinação para a imoralidade. Eu venho de uma família onde isso imperou, onde isso reinou. Então, eu sei que isso está aqui dentro. Existe aqui dentro. Se eu não tiver consciência de que eu tenho um problema, que se eu alimentar esse lado, ele me sabota. Se eu não tiver essa consciência, não, isso aqui já não existe mais. Essa é a minha inclinação, eu morrerei com ela. Eu morrerei com ela. Se eu não vigiar, se eu não atentar, se eu não estiver alerta, se eu não estiver ali mantendo a minha mente focada o tempo todo, essa desgraça pode sabotar com a minha vida. Porque eu tenho consciência, o que me leva à mudança todos os dias, o que me leva a vencer todos os dias, a consciência de que esse é um problema meu. Como tem pessoas que o problema é a mentira, então você é mentiroso, a mentira existe aí dentro, ela faz parte de você. Se você não tem consciência de que você é um mentiroso, e que todas as vezes que você for pressionado, a primeira coisa que vai sair de você é uma mentira, se você não tiver essa consciência, o que acontece? Você passa anos dentro da igreja cometendo o mesmo erro. E assim por diante. Se eu não tiver consciência de que eu sou, quantas vezes nós já falamos isso para pessoas, o teu problema, por que você se mete tanto em problema com a vida sentimental? Por que você, que é a expressão que muitos usam, né? Não, é porque parece que eu tenho dedo podre para pessoas, porque eu só escolho homem e mulher que não presta. Quantos que já usaram essa expressão? É como se eu tivesse dedo podre. Mas vem cá, você tem consciência de que talvez você toma suas decisões com base na carência? Você tem consciência de que você é uma pessoa carente? E esse medo de ficar sozinho, esse medo de não ter ninguém, esse medo de não ter alguém para suprir você, vai levar você todas as vezes a se precipitar com um bom dia a mais assim que você recebeu, ou com um elogio a mais que você recebeu. Essa carência vai levar você a se entregar de novo, a se lançar de novo, a colocar todas as suas fichas de novo numa pessoa. Porque eu preciso ter, primeiro ponto, consciência. A rigidez mental, ela não nos deixa ter consciência de quem nós somos. De quem nós somos. E é por isso que muitos não conseguem mudar. Porque eles passam a vida inteira achando que o problema deles é um, quando na verdade o problema deles é outro. Quando na verdade o maior problema dele é outro. Era algo que eu ainda dizia. Uma vez eu ouvi, se não me engano, acho que foi o bispo Anderson pregando sobre isso, faz tempo já. E aquilo eu parei e falei, é verdade, eu tenho que ter consciência do que eu posso, porque a Bíblia diz assim, ó, diga comigo, fuja do quê? Do quê? Da aparência do quê? Do mal. Peraí, a aparência do mal, por quê? Porque tem muitas coisas que podem sim nem ser mal, mas parece. E se só parece, eu já fujo. Porque não é só o pecado. Tem muita coisa que não é pecado, mas que não me levará a lugar nenhum. Tem muita coisa que não é pecado, mas roubará de mim tempo e oportunidade. E se eu não tiver consciência disso, eu estou lá sendo roubado e eu não sei nem pelo quê. Porque eu não peco, eu não minto, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas quantas coisas que não são pecados, mas devastam tanto quanto o pecado a vida de uma pessoa.
Então não é só o que é pecado, eu tenho que saber. Porque vamos lá, se alguém me trancar lá na Casa da Moeda hoje, e me deixar lá, igual agora, nós estamos em jejum, do meio-dia à meia-noite. Se alguém me colocar na Casa da Moeda, do meio-dia até a meia-noite, e me deixar lá trancado, ele vai poder contar, moeda por moeda, 1 centavo de lá não vai ser roubado, não vai sumir. Por quê? Porque esse não é o meu problema. A mesma coisa se alguém me levar agora e me trancar dentro de uma adega com as melhores bebidas, uísque, cerveja, tudo do mundo, as melhores, e me trancar lá dentro de uma adega por 24 horas, daqui 24 horas ele pode ir com conta-gota e contar com conta-gota que não vai ter sumido uma gota daquela bebida. Por quê? Porque esse nunca foi meu problema, isso nunca me atraiu, eu nunca tive vontade disso. A mesma coisa se a Polícia Federal me trancar no depósito de drogas dele. Não vai sumir 1 grama da droga que está lá, não some 1 grama. Por quê? Porque nunca foi o meu problema. Mas tem coisas que é o meu problema. Então, se me trancar num quarto cheio de mulheres, opa, aí a história muda. Porque aí ativou um lado que eu tenho uma inclinação. Então, se eu não estiver atento, mas também não sejam ingênuos. Diga comigo, analisem tudo. Ou seja, eu estou atento a tudo. Diga comigo, e guardem apenas o que for bom. Diga, jogue fora tudo que tiver ligação com o mal. Porque exatamente, sabe por que muitas pessoas não mudam, mesmo estando na igreja uma vida inteira? Porque elas nunca pararam para adquirir a consciência de qual realmente é o problema dela. De qual realmente é o meu problema. Eu tenho, então cada um tem uma natureza. Qual é a sua natureza? Tem uns que a natureza é mentirosa, tem outras que a natureza é enganadora, tem outras que a natureza é como a Lady Gerson, só quer tirar vantagem, tem outros que a natureza é alcoólatra, tem outros que a natureza é tendenciosa às drogas, aos vícios, e tem outros que a natureza é tendenciosa à imoralidade. Que é tendenciosa. Aí eu preciso parar e trazer a consciência. Peraí, eu não posso deixar a minha mente rígida ao ponto de não ir lá e procurar saber o que acontece comigo, porque senão eu, de novo, aí é aquela historinha que nós vemos no livro de Juízes. Você vai lendo Juízes, você pega Juízes 1, aí beleza, você vai ver lá toda a declaração, toda a história, aí no Juízes 2, e de novo fizeram o que o Senhor reprova. Aí no Juízes vai indo. No capítulo 6 de Juízes, o povo já tinha feito 5 vezes o que o Senhor reprova. E nessas 5 vezes, eles tinham caído nas mãos de inimigos e perderam anos, tempos, oportunidades, viveram escravos muitos anos. Ora era 8 anos, ora era 7 anos, ora era 20 anos, ora era 18 anos. E de novo, é o que a Bíblia diz. Diga comigo, tão logo voltavam a ter paz, tão logo voltavam a fazer o que o Senhor reprova. Tão logo se viu livre de um relacionamento ruim, tão logo se frustrou mais uma vez, tão logo se amargou mais uma vez, tão logo ela saiu de uma situação ruim, saiu de um relacionamento ruim, tão logo ela volta para outro relacionamento ruim. Por quê? Porque o padrão dela não foi afetado, o padrão dela não foi alterado. E assim nós abrimos o leque, tão logo voltam, que é a palavra que vai ser trazida à noite. Sobre a prudência é a mãe de todas as virtudes. O José tinha consciência. Opa, peraí, se eu ficar aqui, olhando para essa mulher, todo dia, e ela se insinuando para mim, e ela me chamando para se deitar com ela, o que eu vou acabar fazendo? Então o que ele fez? Quando ela o agarrou e disse, deite-se comigo, ele correu.
Por quê? Porque a prudência é a mãe de todas as virtudes. De todas. Opa, peraí, não, eu não vou brincar com algo que eu sei que tem poder sobre a minha vida, que existe aqui dentro. Agora eu tenho consciência, agora eu tenho clareza, agora eu sei que sei. Agora eu sei que sei o que acontece comigo, o que se passa comigo, então eu sei lidar com isso, mas não é que isso deixou de existir aqui dentro. É o que o Paulo disse, todo dia eu esmurro a minha carne, eu pego meus pensamentos e levo eles cativos, a fim de obedecer a Cristo. Todo dia eu pego os pensamentos, opa, não, porque agora eu tenho consciência, isso aqui faz parte daquilo que eu vivi, isso aqui faz parte da vida que eu tive, ou seja, isso existe em mim, mas agora o que eu vou fazer? Agora o que eu vou fazer? Eu vou catar esses pensamentos, eu vou catar esses sentimentos e vou torná-los o quê? Obedientes a Cristo. Mas enquanto você, a bispa já usou muito isso aqui, como que você vai lidar com um problema que você não acredita que ele existe? Como que você vai mudar alguma coisa que você não vê como um problema? Como que você vai fazer algo diferente se na tua cabeça aquilo está certo? Está entendendo o que eu quero dizer? É por isso que o Neemias, ele disse, opa, peraí, não, eu comecei isso aqui. Eu não sou mais a pessoa que estava lá na fortaleza de Suzã. Agora eu sou aquela pessoa que se levantou e não aceitou mais as coisas como estavam. Então é digno eu concluir isso. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Ah, mas é que vai doer. Ah, mas é que vai ser difícil. Ah, mas é que vai ter consequência. Ok, eu passo por todas elas, mas eu não vou, eu já alcancei. O que eu não posso é o que o bispo ainda falava na abertura. O que eu não posso é toda vez eu avanço 10 degraus, mas eu não vivo como alguém que avançou os 10 degraus. Eu não vivo, eu avancei 10 degraus na vida, eu avancei 10 degraus, mas aí o que eu faço? A minha atitude, o meu comportamento é daquele que estava no mesmo lugar. Aí o que acontece? A pessoa sobe 10, desce 15. Ela dá um passo para frente, mas aí ela não vive de acordo com o que ela já recebeu. Opa, eu não estou mais no lugar onde eu costumava estar. Aí o que ela faz? Ela dá 1, 2, 3, 4 passos para trás de novo. Aí ela dá um passo para frente. Mas aí ela não vive de acordo com o que ela já alcançou. Peraí, eu não sou mais aquela pessoa que eu costumava ser. Não sairá de mim mais as mesmas coisas que costumavam a sair. Então eu vou firmar aqui e eu vou avançar. Mas aí ela não vive de acordo com o que ela já alcançou. Porque a cabeça dela, a mentalidade dela ainda é tão rígida que não deixa ela produzir uma nova atitude, um novo comportamento. Aí o que ela faz? Ela dá mais 4, 5 passos para trás. Consequentemente, a cada vez que ela olha, ela está mais distante daquilo que ela deseja. E aí não é porque Deus não quis, ou não é porque Deus não fez. Porque uma coisa que nós precisamos entender, diga comigo, a promessa, ela se cumpre. O que Deus prometeu vai acontecer. A questão é se vai acontecer na sua vida ou na de outro. Porque acontecer vai. Tudo que Deus tem falado tem acontecido. Tudo o que nós temos movido pelo poder do Espírito tem acontecido. Cada mensagem profética que tem saído desse altar tem se cumprido. O problema não é se vai se cumprir ou não. Sabe qual é o maior problema? E sabe que é por isso que nós estamos aqui? Porque nós não queremos mais ver Deus agindo, ver Deus se manifestando e ficar com aquela ideia, bom, mas vai ser agora na vida de quem? Porque não dá para ser nunca na vida de todos. Porque sempre tem algo que impede, sempre tem algo que bloqueia, sempre tem algo que não deixa. Aí toda vez, toda palavra que sai só vai acontecer na vida de um ou de dois. Aí tudo que Deus quer fazer, Ele só vai fazer na vida de uma meia dúzia só. Nós não queremos mais isso. É por isso que nós pegamos essas 12 horas. E se tem algo que nós vamos fazer é orar.
Às 19h30, no cultivo familiar, todos nós estaremos no altar de novo, orando por você. E todos os obreiros estarão na nave da igreja, orando por você. Impondo as mãos, declarando sobre essas pessoas. Às 23 horas, a mesma coisa. Porque vai ser o período do encerramento, das 23 à meia-noite. A mesma coisa, todo mundo orando, porque acabou, isso não pode mais continuar. Eu vou ser roubado pela maneira que eu vivo, até quando? Eu vou ser roubado pelas atitudes que eu tenho, até quando? Até quando? Coloca para mim o Lucas 19, do 41 ao 44, por favor. Até quando a minha vida se baseará nisso aqui que aconteceu com Jerusalém? Até quando? Quando, diga comigo, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. E disse, se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, diga comigo, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Quando Jesus viu a cidade, ele chorou por ela, porque ela não reconhecia a oportunidade que estava diante dela. Por quê? Porque a rigidez da mente daquele povo não deixou eles olharem para Cristo como Messias, como Cristo não veio da maneira que eles imaginavam, como Cristo não chegou como eles esperavam. Aquela rigidez não deixou a mente deles se amoldar, tomar a forma do que Deus estava fazendo. Consequentemente, a grande maioria perdeu tudo aquilo que Jesus poderia ter feito. Simplesmente perdeu. Quando viu a cidade, ele chorou por causa dela. E será que hoje, quando Jesus vê o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou fazendo com cada direção que Ele tem me dado, o que eu estou fazendo com as oportunidades que Ele tem me dado, não tem acontecido mesmo? E disse, se ao menos você tivesse reconhecido este dia e entendido o quanto seria bom para você, mas agora é tarde, o que vem por aí é guerra. O cerco e a pressão virão por todos os lados, você e seus filhos serão esmagados, nenhuma pedra ficará intacta. Diga comigo, tudo isso porque você não reconheceu Deus, nem o recebeu quando Ele veio em pessoa. Que é o que tem acontecido com muitos. Mas o ponto que fica é, peraí, até quando? Até quando eu serei capaz de produzir uma mudança sequer nos meus comportamentos? Até quando eu serei capaz? Primeiro, você entende quem você é. Você não fantasia, você não tenta convencer, porque você não é o que você diz que é. Você é o que sai de você na hora que você é espremido, na hora que você é pressionado. Você não é o que você diz que é, é o que a Bíblia diz. Se você espremer um limão, vai sair o que dele? Limão, não é? Vai sair limão. Se você pegar seu nariz agora e arrancar ele e torcer ele, vai sair sangue, não vai? É o que tem dentro dele. A mesma coisa acontece com você. Você não é o que você diz que é. Você é o que você faz quando você é pressionado. E você tem que ter consciência do que você é de verdade. Porque se você não sabe quem você é de verdade, isso não te deixa compreender tudo o que o Senhor está querendo fazer. Porque eu volto no que eu disse. Acreditem, esforço-me para manter, diga comigo, uma consciência limpa diante de Deus e do próximo em tudo o que eu faço. Porque tem algo, eu já vivi assim e eu sei que não presta. Eu já vivi assim. Qual que é o seu maior medo de ser descoberto?
Qual que é o seu maior medo? Das pessoas saberem o que eu sou de fato. Qual é o seu maior medo? O que você dorme e acorda pensando? Que eu não posso ser pego. Que eu não posso ser pego. Porque não ter uma consciência limpa diante de Deus e do próximo é horrível. Porque você sabe, você tenta convencer, mas você não é aquilo. Você tenta convencer, mas aquilo não está dentro de você. Você tenta convencer, mas aquilo não faz parte de você. Então nós precisamos, bispo, eu quero mudar. Perfeito, tenha consciência. A consciência é o primeiro passo para uma mudança. É o primeiro passo para uma transformação. O que acontece comigo? Eu não vou mais me julgar, eu não vou mais ter a mesma reação, eu não vou mais ter o mesmo comportamento, eu não vou mais ter a mesma atitude, eu não vou mais me posicionar da mesma forma. Eu não vou. Eu não vou mais jogar todas as oportunidades fora. E aí, como Israel, e de novo fez o que o Senhor reprova, e de novo fez o que o Senhor reprova, e de novo fez o que o Senhor reprova. Ai, por que isso só acontece comigo? Traga consciência e você saberá. Todos nós temos a resposta. Por que só na minha vida acontece isso? Olhe para dentro de você de verdade, que você vai saber o porquê só com você acontece isso. Não, mas por que só eu passo por essas coisas? Pare, olhe para dentro de você, procure respostas dentro, não fora, dentro, e você vai saber. Por que toda vez isso acontece? Porque toda vez o que sai é a mesma coisa. Porque toda vez eu me dou ruim, eu me dou mal nos relacionamentos? Porque toda vez você começa da forma errada, como sempre começou. Por que o meu financeiro nunca se estabelece? Porque toda vez que começa a sobrar um pouquinho mais, você já vai em busca do que poder comprar agora. Sempre que sobra um pouquinho mais, você não sabe olhar e dizer assim, bom, sobrou. Então, sobrou, guarda. Não, é tipo assim, se sobrou, é porque dá para gastar com mais alguma coisa. E dá para gastar com mais alguma coisa. Ai, eu não esperava. Quanta gente que falou assim. E aí você vai vendo a mentalidade. É por isso que nunca tem dinheiro. É por isso que nunca tem dinheiro. Quantas pessoas que chegam e dizem, nossa, bispo, eu estava lá. E sabe, quando eu vi, nossa, entrou um dinheiro que eu não esperava. Tá, se você não esperava, você não tinha nenhum fim para esse dinheiro, certo? Aí entrou um dinheiro que eu não esperava. Aí você fala assim, não, ela deve ter aprendido, né? Não, eu acho que agora ela aprendeu. Olha, eu acho que agora vai ser diferente. Não, eu acho que agora ela vai agir diferente. Ela vai me falar que como ela não esperava, ela já estava com tudo ok, ela pegou aquele dinheiro, ela guardou aquele dinheiro, ela investiu para o futuro dela, porque nunca mais ela quer ficar sem dinheiro, nunca mais ela quer olhar e falar assim, nossa, eu não tenho R$1, acabou, agora eu tenho que usar o cartão de crédito. Não, nunca mais ela vai querer passar por isso. Então ela vai vir e ela vai falar, nossa, entrou um dinheiro que eu não esperava, e aí tá lá, eu não mexi, mas aí o que a pessoa mostra? Que o padrão dela ainda permanece o mesmo. Bispo, então, olha, no final das contas, eu olhei na minha conta lá, apareceu um valor que eu nem esperava. Nossa, que legal, fulano, o que você fez? Então, tá vendo, comprei esse tênis. Comprei essa calça. Olha, eu nem esperava, eu fui lá e comprei uma panela elétrica. Para quê? Você não precisava disso. Mas olha o padrão. Está entendendo o que eu quero mostrar para você? Está entendendo o porquê desse propósito de jejum? Porque esses padrões precisam ser quebrados. São coisas que eu faço e eu nem me dou conta. Eu nem me dou conta. E por mais que a palavra queira entrar pela minha mente e ser rígida, ela não deixa. E aí eu vou lá e eu vou repetindo história, atrás de história, atrás de história. E aí quando você vê esse tipo de gente, ela tem duas realidades. Uma, ela começou muita coisa e não terminou nenhuma.
E outra, ela está frustrada porque não construiu absolutamente nada. Por quê? Tão logo voltavam a ter paz, ou tão logo saíam de um problema, tão logo saíam de uma situação, elas não viviam de acordo com alguém que não tem mais aquele problema. Ela voltava para ele. Ela voltava para ele. Ela voltava. Eu falo isso porque eu precisei passar por isso. Eu lembro que a pior fase da minha vida financeira foi quando eu estava lá endividado, quase 100 mil de dívidas. E tinha já um cartão de quase 40 mil de limite estourado, tinha um outro cartão de 12 mil de limite estourado, tinha um outro cartão de 6 mil estourado, tinha um monte de cartão assim, com limites altos estourados. Tudo uma bagunça. E aí foram 6 longos anos. Por alguns anos eu ainda consegui ir manipulando a situação e tirava de um, cobria o outro e depois cobria o outro e assim, mas chegou o momento que eu perdi completamente o controle, a bola de neve já estava formada e tal e foi. Aí eu saí dessa condição. Deus me deu graça, eu entendi muita coisa, eu compreendi muita coisa e aí eu saí dessa condição. Eu saí dessa condição. Aí o que eu comecei a fazer? Tirei todos os cartões de limite alto, tudo. Fiquei com 2, 3 com limite baixo. Mas aí o que eu percebi? Que eu tinha saído das dívidas, certo? Mas eu não estava vivendo de acordo com quem saiu das dívidas. Que a cabeça era outra. Aí eu comecei, não que eu entrei em dívidas de novo. Isso, graças a Deus, nunca mais aconteceu. Mas aí eu comecei o quê? Eu comecei a usar o cartão, e sempre usar o cartão, e sempre usar o cartão, e tudo o que vinha nas minhas mãos, eu pagava o cartão, sobrava ali um pouquinho de nada, e aí daqui a pouco usava cartão de novo, e usava cartão de novo, e usava cartão de novo, e aí sempre vinha lá o valor, sempre vinha o valor que no final das contas nunca sobrava dinheiro, era sempre para pagar o cartão. Aí eu tive que trazer a consciência do quê? Opa! Olha o problema de novo, porque antes começou assim, eu sempre estava no limite, nunca preparado, eu nunca tinha um escape, era sempre no limite. Aí um dia que o negócio saiu do controle, que algo aconteceu que eu não esperava, desandou tudo. Aí opa, não. Aí eu fui lá, tomei uma decisão, cortei o cartão. Não uso mais. Não vou mais cometer. Por quê? Porque eu tenho que trazer consciência. Qual é o meu problema? E ali eu estava vendo. Eu não preciso disso. Eu não tenho necessidade disso. Eu posso me virar, eu posso ter uma vida muito boa sem isso. Eu não preciso. Eu não vou me colocar de novo. Agora que eu voltei a ter paz, eu vou voltar a fazer tudo errado para voltar para a mesma condição. Isso é algo que eu me pego falando para mim quase que todo santo dia. Para tudo, para a vida. Agora que eu voltei a ter paz no meu casamento, agora que eu voltei a ter paz na vida, agora que eu voltei a ter paz financeiramente, eu vou voltar a fazer tudo o que eu fiz de errado, para voltar para a mesma condição. Eu não posso, eu tenho que viver de acordo com o que eu já alcancei, e eu alcancei uma condição e um resultado que eu não preciso mais voltar para aquele outro. Está entendendo o que eu quero dizer? Eu não preciso mais voltar para aquilo, então eu não vou mais aceitar que aquele comportamento, que aquele padrão seja estabelecido. Eu não vou, porque tem um caminho, diga comigo, tem um caminho que traz paz, e foi o que Jesus disse. Ai, se vocês compreendessem o que traz a paz, porque não é qualquer ação que você toma que te trará paz. Não é qualquer escolha que você vai fazer que vai te trazer paz. Ai, se você compreendesse. Foi lá fazer um negócio. Ai, se você compreendesse que ação nesse negócio te traria paz.
Aí você começou lá e foi agora se abrir para um novo relacionamento. Ai, se você compreendesse quais as escolhas que te trariam paz, você evitaria mais uma decepção, mais uma decepção, mais uma frustração nessa área. Ah, se você compreendesse o que te traz paz, a história seria completamente diferente. É por isso que nós estamos jejuando. Essa rigidez dentro de nós, que não nos deixa nos alinharmos e nos submetermos a tudo que o Senhor está fazendo, precisa ser arrancado. Precisa ser tirado. Coloca para mim a palavra de Isaías da abertura do Alargue as Tendas, por favor. Fique em pé, por gentileza. Isaías 54, 2. Diga comigo: amplie a sua tenda, pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento, para a sua vida em crescimento, para os seus resultados em crescimento. Aumente a sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não faça economia nisso, estique as cordas, firme bem as estacas. Estica, firma. Não. Chegou a hora de eu crescer em áreas que eu não estava crescendo. Chegou a hora de eu lidar com coisas que eu não estava lidando, que é o que nós vemos aqui. Chegou a hora de eu me posicionar, de eu agir, de eu tomar decisões, porque as armas, diga comigo, as armas com as quais lutamos não são humanas. Elas são poderosas em Deus. Para quê? Para quebrar essas fortalezas. Para quebrar esses padrões. Para que eu não perca mais tempo, para que eu não perca mais vida. Para que eu não suba mais. Para que eu não suba mais a montanha errada. Para que eu não cometa mais esse erro. É armas poderosas agora. As armas com as quais lutamos são poderosas em Deus. Tem que desfazer. Há um sistema de crenças aí. Há um modo operante que foi repetido tantas vezes que você se acostumou a ser assim. É igual quem mentia. Mentiu tanto, que aquilo passou a fazer parte dele, ao ponto que a primeira coisa que vem na cabeça dele na hora da pressão é o quê? Mais uma mentira. Porque aquilo se transformou no novo normal. É a mesma coisa para alguém que viveu tanto tempo na imoralidade, que uma imagem, uma foto, um vídeo, uma mensagem, um olhar, pronto. Já quer tirar aquilo dele. Foi igual quem roubou. Uma vida inteira roubando, desviando, um negocinho aqui, um negocinho ali. Qualquer coisa que ela vê, que dá para ela levar aquilo, a primeira coisa que vem na cabeça dela, tá dando sopa. Dá para pegar, ninguém nem vai ver. É o primeiro pensamento que vem. Por quê? Aquilo foi repetido uma vida inteira. Quantos que é um nível de carência tão grande, que pronto, 2, 3 mensagens que trocava, já estava na cama, já estava se entregando, num nível de carência gigantesca. Aí toda vez que aparece alguém, a carência querendo aparecer, aí o que eu faço? Eu pego isso, levo cativo, e eu ensino a minha, igual nós temos exemplos aqui, de pessoas que ensinou o lado mentiroso dele a obedecer a Cristo.
pessoas que ensinaram o lado carente delas a obedecer a Cristo. O lado imoral delas, não, você vai ser levado cativo e você vai aprender a obedecer a Cristo. Porque eu não vou subir uma montanha inteira para lá no final dela descobrir que ela era a montanha errada. Eu não vou lutar a minha vida uma guerra inteira para que no final da vida eu descubra que eu lutei a guerra errada e que não haverá recompensas para mim. É por isso que eu quero que com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, você vai repreender e você vai expulsar isso. O que acontece com você. O que todas as vezes leva você para o mesmo lugar. O que todas as vezes coloca você na mesma condição. É esse padrão mental que foi desenvolvido, que foi estabelecido. Lembra, tudo que entrou aí, entrou por repetição. E tudo que vai sair, sai por repetição. Foi por repetição que entrou e é por repetição que sai. Você repetiu uma vida inteira muita coisa. Então agora você tem que repetir a coisa certa. E você tem que quebrar esses pensamentos, essa ideia que toda vez te rouba, de que não é bem assim, de que não precisa tudo isso, de que você também merece um pouco, de que você não tem que olhar para isso como um problema, até mesmo porque outras pessoas passam por isso, que você precisa aceitar, que você não é diferente dos demais. Você tem que quebrar toda a rigidez que não deixa a tua mente se converter a Cristo, toda a rigidez que não deixa as suas ações se converter a Cristo. Você tem agora que converter esse pensamento, esse sentimento. Você tem que converter essa natureza e você tem que ensinar. É você que ensina a sua carne obedecer a Cristo, é você que ensina a sua mente obedecer a Cristo, é você que leva cativo e é você que ensina, é você que diz para ela: chega, isso aqui não vai mais fazer parte, isso aqui não vai mais ser aceito. É você que diz: esse padrão não, essa atitude não, esse comportamento não, esse modo operante não. E eu quero, Senhor, orar agora, porque eu sei que há certos tipos de demônios que eles só saem em jejum e oração, e é em jejum e oração agora que eu quero apresentar a vida, é em jejum e oração agora que eu quero falar com essas fortalezas, é em jejum e oração que eu quero dar uma ordem agora a esse pensamento, a esses sentimentos, aos padrões que estão estabelecidos, a essa rigidez que tem roubado a vida dela, que tem roubado as oportunidades dela, que tem tirado dela, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado para que ela vá além, para que ela progrida. Toda fortaleza mental, todo sofisma que se estabeleceu, essa mentira contada que por muitas vezes foi tratada como verdade, esse engano, Senhor, o engano que ela carrega, o sentimento miserável que ela carrega, que rouba, que atrapalha, eu dou uma ordem agora, eu desautorizo agora, em o nome do Senhor Jesus, todo mal, toda carga, toda trava, eu dou uma ordem agora. O que tem mantido ela em uma condição inferior, em uma condição menor, em o nome do Senhor Jesus, que isso retroceda, que caia por terra e que saia em o nome do Senhor Jesus. Que isso saia em nome do Senhor Jesus. E agora, com a mão na sua cabeça, eu quero que você declare uma mentalidade sensível à voz do Senhor. Que você será uma pessoa fértil, que você conseguirá produzir mudanças, que você conseguirá produzir uma nova ação, que você conseguirá produzir uma nova atitude, que você conseguirá produzir um novo comportamento. Sim, você vai conseguir, vai nascer aí nessa vida. Essa vida vai gerar uma nova ação, uma nova atitude, um novo comportamento.
porque a minha mente está livre. Eu estou livre no nome de Jesus. O mal não tem mais poder de me escravizar. Eu não serei mais roubado, eu não serei mais enganado pelas minhas emoções, pela mente confusa. Eu recebo clareza do Senhor. Declara que agora você sabe agir. Declara que você sabe tomar direções claras. Declara que você sabe fazer escolhas sábias. Declara que você sabe tomar decisões, você sabe fazer escolhas, você sabe ter atitudes. Declara que você sabe ter comportamentos que te levarão a resultados. Declara que a partir de agora você construirá uma vida poderosa em o nome do Senhor Jesus. E eu abençoo, Senhor, o teu povo. E eu declaro mentes renovadas, transformadas, alicerçadas, estruturadas, e nunca mais, como está escrito em Joel, o meu povo será envergonhado para sempre, nunca mais. Porque hoje sai daqui, sai desse jejum, Senhor, que nós estamos apenas começando. Ainda temos muitas horas ainda a fio. Essa é apenas a 4ª hora. Ainda temos mais 8 pela frente. Mas a cada hora será uma fortaleza que está desmoronando. A cada hora desse jejum será um padrão que está sendo desmascarado. Será uma consciência que está sendo adquirida. E que quando der meia-noite, porque cada um de nós fazemos esse jejum por nós, pela nossa vida. Quando dar a meia-noite, não haverá mais padrões, não haverá mais rigidez, não haverá mais engano. Nós olharemos e veremos tendas alargadas, estacas firmadas, prontas para o crescimento. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.